Olá, eu sou o Jordão Augusto e hoje eu vou te acompanhar em algumas análises muito interessantes, algumas perguntas que me enviaram professores de outras escolas que constantemente me visitam na Espanha. Vamos lá. Eu estou aqui com o nosso querido Andrés, capitão que trabalha com o governo alemão. Ele é alemão e desde 2016 ele nos visita constantemente na Espanha. Hoje é a pessoa que vai nos ajudar nessas nossas reflexões. A primeira pergunta me enviou um professor de judô que ele vê os nossos vídeos em relação ao Aikijujutsu e ele me pergunta como nós analisamos os pontos dentro dos quais nós conseguimos manter uma pessoa imobilizada estando, no caso, nesta posição, com a boca para baixo, ou de bruço, como nós falamos no Brasil, né? Primeiro nós temos que analisar o eixo central do corpo da pessoa, que é onde nós temos uma concentração muito grande da energia corporal, a parte do sistema nervoso, mas nós não vamos entrar em detalhes, porque a ideia aqui é facilitar a informação e não complicar. A própria informação em si, quando você estuda ela com profundidade, ela tem muitas faces de um mesmo conteúdo, onde você vai entender com muita profundidade por que cada coisa acontece. No caso desse vídeo, é apenas uma introdução a essa explicação. Então, depois dessa linha central, nós temos os pontos que correspondem à cintura escapular e os pontos que correspondem ao que seria a crista ilíaca. Então a pessoa me pergunta, por exemplo, sobre uma técnica onde o braço está torcido para trás. É muito comum ver a polícia fazer esse tipo de chave e tudo mais. O primeiro que nós devemos pensar aqui é que os 4 pontos devem estar mantidos no chão. Não é interessante ele estando nessa posição que o ombro suba. Isso seria um erro. Então o que eu tenho que fazer? A posição, independente da posição que eu utilize, eu tenho que tentar sempre manter o acrômio junto ao chão. Isso é o que vai dificultar qualquer tipo de reação da parte da pessoa. Outro detalhe importante, nós temos aqui o ângulo do cotovelo. Nós sabemos que nós temos 45 graus, 90 graus e 120 graus. Cada um desses graus vai atacar um tipo diferente de parte do braço, ou seja, 45 graus vai atacar a parte muscular, 90 graus a parte óssea e 120 graus a parte dos tendões, a parte tendinosa. Então, no caso deste movimento, nós vamos utilizar o ângulo de 90 graus, a partir de 90 graus. Uma vez que nós temos o ângulo de 90 graus, nós temos que ter cuidado com o cotovelo, porque se o cotovelo sobe, facilita a alteração. Então eu devo manter o cotovelo baixo. Porém, eu tenho que ter cuidado com o equilíbrio da mão, porque se eu abaixo muito o cotovelo, essa parte sobe. Então, o equilíbrio aqui está, a mão para lá e o cotovelo para cá. Primeiro ponto que eu devo saber, estar de preferência como se fosse uma cruz com o corpo. Em seguida, nós temos a parte da mão, que é a parte que pode ser trabalhada de distintas maneiras. Nós temos a torção que vai para dentro, nós temos a inversão da mão nesta posição que vai provocar muita incomodidade, nós temos a mão nesta posição que vai também provocar muita incomodidade. Temos várias maneiras e posturas. Obviamente eu não estou realizando nenhuma técnica, nenhuma chave, apenas para que você identifique. Estou fazendo com muito cuidado porque o Andrés ele não é muito flexível. Então é muito importante que você também, quando for praticar com o seu companheiro, tenha esse cuidado. Então observe só. A mão deve atravessar a linha central, o cotovelo deve estar angulado, e a partir daqui eu vou estabelecer o critério que eu quero em relação à mão. Muito bem. Agora nós temos um outro detalhe muito importante. Qual é o ângulo que vai corresponder à cintura escapular? Então eu devo saber que se eu trago a mão mais para baixo, não existe pressão na cintura escapular.
Quanto mais para cima o braço, mais pressão eu vou ter nessa região e principalmente nos ângulos relacionados ao ombro, ao trapézio, à clavícula. Então, eu devo estabelecer que esta mão sempre vai estar pegada às costas. Ela não pode estar alta, a não ser que o meu interesse seja outro tipo de técnica. Então, a partir daqui, a posição que eu vou assumir, se eu vou estar acima, abaixo, todas elas devem respeitar esta linha central. Ou seja, aqui o braço deve estar neste ângulo para que eu possa primariamente a partir daqui atuar. Se vocês observarem bem, o ombro subiu do contato que ele tinha com o tatame. Então isso também seria um erro. Então o primeiro ponto aqui, ajustar e pressionar o ombro para baixo até a minha posição estar assentada. Uma vez que a minha posição está assentada, eu posso estruturar qualquer técnica que eu quiser em relação a isso. Aqui analisando unicamente a introdução a essa técnica, que se chama o Shiro-Ude Osai. Se nós analisarmos essa mesma técnica já com os dois braços, Ryo-Ude, o Shiro-Osai, nós vamos ver o mesmo princípio. Tá? Então nós vamos, primeira técnica aqui, né? A segunda técnica, o braço aqui. Nós percebemos aqui no Andrés uma falta de flexibilidade, então difícil. Importante detalhe aqui é as duas mãos estarem anguladas aonde se encontra a parte da munheca. É o primeiro ponto que eu devo saber. Elas não podem estar nesta posição nunca. Elas devem estar a partir daqui. Por mais que essa vá mais para lá ou essa para cá, não importa. Elas devem estar a partir daqui e cada uma seguir a sua direção. Da mesma forma, o acrômio de ambos os braços devem estar tocados ao chão, para que eu possa ter o umbigo pegado no chão e os pontos da cintura da crista ilíaca. Se nós analisarmos dentro de um conteúdo histórico, essas posições oriundas do torité, que era a parte utilizada pela polícia para prender os bandidos e tudo isso, existia uma grande preocupação em que o umbigo tivesse pegado no chão, porque era comum nesta região existirem armas ocultas nas faixas, ou mesmo facas e tudo isso. Então, uma das medidas preventivas para segurar o perímetro era manter a pessoa com a barriga para baixo, com os dois pontos da crista ilíaca completamente pegados ao chão, para que ele não tivesse nenhum acesso a essas armas. E, em seguida, os braços estarem com uma pressão ascendente, não descendente. Se nós formos analisar isso com muita profundidade aqui, nós analisaríamos ângulos diagonais, ângulos de proporção, pressão de inércia, estrutura de condensação, tudo isso são estudos que nós temos relacionados às chaves, às técnicas e principalmente quando nós falamos em profundidade. Então, neste caso, é muito importante que você, primeiramente, para entender e para ter uma boa técnica, que entenda os 4 pontos e as suas localizações em relação ao chão. Se você consegue manter esses 4 pontos pegados no chão, o adversário vai estar bem seguro e a partir daí você tem condições de trabalhar a partir da linha central. Eu espero que você tenha entendido, que eu tenha conseguido te ajudar e eu te vejo na próxima aula.